No Expressão Feminina, a gente tem uma nova parceira, é a Yara Rodrigues. Ela é make-up profissional. Além de executar maquiagens, ela também realiza cursos para capacitar profissionais da maquiagem e cursos de automaquiagem para você aí de casa aprender a se maquiar sozinha. Então ela dá todas essas dicas. Hoje a Yara vai preparar uma make mais básica. Yara, você vai preparar assim, eu queria muito aquela maquiagem, que às vezes a gente sai de casa cansada, mas já o dia amanhecendo tem uma lista de coisas e pra não sair aquela cara cansada. Quais são os primeiros cuidados pra gente poder fazer essa make? São os cuidados diários com a pele normal, tá? Você vai sempre ter que limpar, tonificar e hidratar essa pele para que essa maquiagem dure intacta o dia inteiro. Tá? Certo. Agora sim, levando pro meu dia a dia em casa, eu tenho que ter esses 3 produtos ou eu tenho um que eles se resumem todos? Não. Na maioria dos casos, você vai encontrar cada uma dessas funções em um produto. Então, você vai ter que ter um gel de limpeza específico pro teu tipo de pele, um tônico e um hidratante. Tá? O tônico é que ele vai tirar aquelas impurezas que o sabonete não tirou. Não tirou, vai ajudar a controlar a oleosidade e fechar os poros também. Mesmo que a sua pele seja oleosa, é importante, Rafaela, que você hidrate sempre a sua pele, porque oleosidade é gordura, hidratação é água, tá? Quanto menos água tem na sua pele, mais ela vai tender a ficar oleosa, para que você não perca mais água. Então, é muito importante que você hidrate a sua pele para que ela não fique oleosa. E essa hidratação, ela pode vir acompanhada de um protetor solar. Já pode ser um protetor solar que ele vai estar hidratando também. Isso. E hoje em dia a gente tem os BB Creams e os CC Creams, que tem todas essas funções de proteger, de hidratar e já dar a tonalização na pele num produto só. Então, a gente tem vários passos num produto só, já poupa o tempo. E aí a gente vai para a limpeza agora da pele, a preparação. Sempre com a sombrinha marrom acinzentada, tá? A gente vai preenchendo, fazendo tracinhos curtos, seguindo o desenho normal da sobrancelha. A gente tá vendo muito o uso daqueles pincéis corretivos para sobrancelha. Você recomenda, não recomenda? O ideal é que seja feito com pincel ou dá certo fazer também com esses lápis específicos? Pronto. O que eu recomendo mesmo, Rafa, são as sombras para você fazer o preenchimento da sobrancelha, porque o lápis tem uma cera na formulação. Essa cera você não consegue remover ela por inteiro e a médio e longo prazo você vai perder os pelos da sua sobrancelha. Então é importante que você aplique um produto mais leve que você consiga retirar ele totalmente. Muito importante essa informação, porque às vezes a gente usa e não tem noção do que ele pode estar causando para a nossa pele, né? Na hora de delinear essa sobrancelha, tem alguma marcação específica, assim, algum ponto de orientação, de onde eu devo me orientar? Sim. Sempre que o seu design estiver em dia, vai ser bem mais fácil você fazer. Mas se for na pressa, que você não esteja com o seu design de sobrancelha em dia, ó, você vai começar sempre o desenho na sua base do nariz, encosta o pincel na base do nariz, tá? Aqui que vai começar a sua sobrancelha. Vai olhar pra frente, olha pra frente, por favor, mais em cima. Você vai passar este pincel, ó, na base do nariz, pelo meio do olho, tá? Aqui vai ser o ponto alto, vai ser onde você vai arquear mais a tua sobrancelha, tá? E o final vai ser também do canto do nariz, passando pelo cantinho do olho, ó. Aqui é pra terminar a sua sobrancelha. Certo. Esse arqueado é que vai dar todo o olhar diferente na maquiagem. Exato. Depois da sobrancelha preenchida, nós vamos delimitar
o desenho dela, tá? Então você vai pegar um pouquinho da sua base, do tom da tua pele normal, e um pincel de corretivo e vai delimitar melhor o desenho da tua sobrancelha aqui, ó. Possibilitando um realce maior da sombra feita, né? Exato. E também, se você tiver errado um pouquinho o desenho, você não se preocupa, porque sabe que nesse passo você vai ter a oportunidade de corrigir. Preenchendo a pálpebra toda. Essa base que você tá preenchendo a pálpebra é a mesma que eu vou aplicar em todo o meu rosto? É a mesma que você vai aplicar em todo o teu rosto. Importante que você delimite também a parte superior da sobrancelha, tá? Então você desenha toda ela, a parte superior, a parte inferior. Você só não vai delimitar o início para não carregar, não ficar pesado. Certo. Yara, uma dúvida muito frequente é a questão da escolha da base. Qual é o ponto certo da cor da pele para minha base? Sempre que possível, você tem que testar a sua base no seu rosto e não numa região muito pequena do rosto. Você tenta testar ela numa área grande do teu rosto, sempre sair a luz natural, se possível, para você ver se tá realmente do tom da sua pele. Como tu vai ver isso? Vai ter que estar sumindo na pele. Você não vai perceber que ali naquela faixa tem base ou não, tá? Um problema recorrente e comum, eu acredito, é a questão dessa variação. Algumas marcas, elas se intitulam por números, a coloração de base. E aí, número 4, ela é escura ou é clara. E a outra já se diferencia muito. E aí a gente se encaixa naquela diferença, naquele espaço entre uma e outra. O que é que acontece? O que é que a gente tem que fazer? Sempre que acontece isso, você vai ter que adquirir os dois tons e fazer a mistura entre eles para que fique do tom certo da sua pele. Na hora da mistura, sempre a mesma quantidade. A mesma quantidade. E aí você vai testando. Se com a mesma quantidade de uma e da outra ficou mais claro, você coloca um pouco mais da escura e aí você vai dosando até que fique da tonalidade certa do seu rosto, tá? Sempre, ó, você testa aqui, perto do maxilar, tá? Que aí você vai comparar com o centro do seu rosto e com o seu colo também. Porque com o uso de protetor solar, que a gente faz diário, geralmente o rosto é mais claro do que o corpo. E geralmente a gente tem que igualar, bronzear o rosto para que ele fique do tom do corpo. Na hora de aplicação, tem alguma orientação para a maneira correta de aplicar essa base? Sempre aplicar do centro do rosto para fora. No sentido também sempre para baixo. Isso, sempre para baixo e para as extremidades do rosto. Algumas coisas que a gente está vendo no mercado voltado para os cosméticos é a questão das esponjas. Na hora de aplicação, faz alguma diferença entre a esponja e o pincel? Ou ela é até bacana na hora de ajudar? É sim, ela ajuda muito, ó, porque esse pincel, principalmente esses pincéis língua de gato, quando a gente aplica, ele deixa a marca das cerdas no rosto. Então, com a esponja, a gente consegue dar um acabamento mais natural a essa pele. Sempre com batidinhas. Sempre com batidinhas leves, nunca arrasta, tá? Faz até a raiz do cabelo pra nunca ficar aparecendo cabelo, pele, base. Dá um acabamento em todo o rosto. Entre questão de custos, nem todo mundo tem pincéis, o kit todo de pincéis. Existe diferença na qualidade do pincel? Tem essa diferenciação em preços de pincéis, em qualidades? Mas são as características, tá? Hoje no mercado a gente consegue adquirir pincéis de baixo custo e que oferecem o mesmo acabamento de pincéis caros. A diferença chega de ser 1000% da diferença de preço deles, extremamente alta. As cerdas sempre vão ter que ser macias e elas não podem soltar muito do pincel quando você pegar, tá? Então, atentem pra isso. Esse é o teste. Tenta pegar, se não vai cair cerda. Se ele não cair, é porque a qualidade dele é boa. A qualidade é bacana e principalmente se eles são bem macios, eles não podem espetar
na pele. A esponja, da mesma forma, a gente consegue ter um resultado bom com a esponja baratinha. A gente só tem que atentar, quando a gente molha a esponja para usar, ela tem que ficar fofinha, bem molinha. Permitir o manuseio dela. Isso, porque se ela for dura, mesmo depois de molhada, ela vai estar tirando sua base e não colocando. Não é o resultado que a gente deseja, né? Exato. Depois da uniformização do tom da pele, a gente vai pro corretivo, tá? É melhor que a gente use o corretivo depois da base, que vai evitar a gente estar usando produto demais nessa pele. Quanto mais produto tiver na pele, menos durável vai ser a tua maquiagem. E natural também, né, no resultado. E aí, a base já estando aplicada, o corretivo ele vai ser aplicado somente em cantos específicos. Exato. Só nas áreas de iluminação, que são abaixo dos olhos, nariz, queixo e testa. E em algum lugar que você tiver alguma manchinha que ainda estiver aparecendo mesmo depois da aplicação da base. O nariz é um canto especial. Por que que todo mundo tem esse detalhezinho do nariz? Todo mundo sempre quer afinar o nariz, né? Como a gente chama, definir mais o nariz. Então, sempre a gente vai iluminar a parte central e escurecer as laterais, no caso de você querer diminuir e estreitar esse nariz. E aí eu vou estar iluminando com corretivo. Já com o corretivo e depois com o iluminador. Depois da aplicação da base e do corretivo, a gente tem que selar esses produtos para que eles não transfiram nem na roupa, nem no celular, que a gente fica encostando no rosto. Ah, muito bacana, um detalhe importante. Isso. Então é importante o uso de um pó. Ele pode ser translúcido, que são esses branquinhos, ou da tonalidade da pele da pessoa. Tira o excesso, né, que é sempre muito importante. Tira o excesso. De preferência, eu uso um pincel Duo Fiber, que são esses que não são muito densos. Eles têm cerdas de 2 tamanhos, então ele deposita pouco produto no rosto. Pó é só para dar o acabamento mesmo. Então, eu não preciso de um pó de cor. Eu tenho a minha base que já dá a cor, eu não preciso de um pó com cor. Não. Se a base estiver do tom adequado, você não precisa de um pó com cor. Depois do pó aplicado, a pele já está finalizada? Não, ainda não. Quando a gente aplica a base, o pó, a gente tira os contornos do rosto, as sombras naturais do rosto. Então a gente tem que devolvê-las com contorno. Esse contorno ele é feito exatamente como? Ele pode ser feito com um produto em pó ou um produto cremoso, tá? A gente vai usar aqui um produto em pó, que é mais prático para o dia a dia. E ele tem que ser uns 2 a 3 tons mais escuro do que a sua pele. Mas ele especificamente é um blush, é um pó mais escuro, o quê? Pode ser um blush, pode ser um pó mais escuro do que a sua pele. Então, por exemplo, se for por numeração, se você usa o pó 02, você vai usar o 05 para fazer esses contornos. Na orientação, eu busco sempre para o contorno um tom mais escuro do que a minha pele. Mais escuro. Então, vamos aplicar aqui. Uma posição certa para aplicação. Na lateral do rosto, sempre em movimentos circulares. Esse pincel, como é para produto em pó, ele é de cerdas naturais, é bem macio. E aí a gente consegue esse acabamento bem esfumado do produto, não fica carregado. Do outro lado aqui, ó, abaixo das maçãs, abaixo do queixo e raiz do cabelo. Por fim, a pele está pronta, toda preparada? Ainda não, falta o nariz. Ah, o sonhado nariz fininho, nariz de modelo. Ó, sempre vamos escurecer as laterais do nariz e com o iluminador vamos ressaltar essa parte central do nariz. Vai dar a ilusão de ótica que ele é mais fininho e mais arrebitadinho. E aí o blush para dar aquele realce na pele, junto com o contorno que ficou do rosto bem desenhado, né? Sempre você vai dar um sorriso de boca fechada. E aonde subir a maçã do seu rosto é que você vai aplicar de forma bem suave esse blush. Nada de puxar ele pra cima, só batidinhas circulares. Só batidinhas circulares na frente do rosto, tá? Não precisa ficar
muito marcado, é só um azinho de saúde mesmo, sabe? Tomei sol ontem, tô corada, só isso, tá? E aí, ó, nós vamos pro iluminador. Iluminador aqui sempre no alto das maçãs, acima do blush e do contorno, tá? Certo. O que é coringa você ter para uma maquiagem no dia a dia? Sempre você tem duas sombras marrons, uma mais acinzentada para a sobrancelha e outra mais quente pra gente usar no côncavo, e uma sombra clarinha para iluminar, tá? Então não tem mais aquela que a chave da maquiagem é o preto? A chave da maquiagem pra noite é o preto. Pra básica, marrom. Marrom, sempre marrom. Essa é uma dica interessante. Ó, então vamos começar com o marrom um pouquinho mais escuro do que o tom da nossa pele e um pincelzinho fofo, e vamos aplicar só no côncavo, tá? O pincel almofada a gente não usa mais em sombras. Usamos para aplicar pigmento e glitter. Só e somente. Só, porque ele deixa muito marcado, então nós não usamos mais aquela maquiagem bem delimitada, então sempre procurar o côncavo tá bem esfumado. Geralmente, nós vamos só marcar o côncavo com o marrom um pouco mais escuro que a sua pele e iluminar o arco da sobrancelha e a pálpebra. Como é de dia, é mais indicado que você use sombra sem brilho, tá? Pra não ficar muito chamativo. Bem no arco da sobrancelha. No arco da sobrancelha não precisa esfumar. Precisa, Ou precisa também. esfumar. Você aplica e logo depois faz movimentos de vai e vem para que ela não fique marcada. Mas para uma maquiagem diurna não pode faltar as máscaras de cílios. Não, nem máscara de cílio, nem o acabamento aqui abaixo, olha pra cima, abaixo dos cílios inferiores, tá? Posso dizer que tá fora de moda usar lápis? Não, ainda não. Mas pela manhã é melhor que a gente evite, porque como já dissemos, vai envelhecer, vai carregar a imagem, e não é o que a gente está procurando, né? Que a máscara de cílio a gente aplique por cima. Sim. Sempre que a gente aplica máscara de cílio nos cílios superiores, a gente vai pegar um espelhinho e olhar para baixo, tá? E quando a gente for aplicar nos cílios inferiores, a gente vai fazer o contrário. Vai baixar o queixo, colocar o espelho em cima e olhar para cima. Muito importante que a gente use máscara também aqui nos cílios inferiores, para que abra o olhar e dê aquela sensação de descansada, de olhar aberto. Pode fechar. Você confere agora a nossa modelo como ficou com a make da Yara Rodrigues, uma make básica para o dia a dia. E aí depois a Yara vai dar as dicas para a gente transformar essa make do dia a dia para uma balada. Essas e muitas outras dicas você vai conferir a partir de agora no Expressão Feminina. A Yara Rodrigues é nossa parceira. Mande sua pergunta, tem dúvida de alguma coisa? Manda lá no nosso Facebook da TV Jaguar ou então no WhatsApp 9999-8448. Participe da Expressão Feminina.